Uma empresa estatal, ela olha vários outros aspectos que uma privada não pode, não cabe a uma privada olhar. Não é pecado ela não olhar, não lhe cabe olhar isto. A empresa estatal, ela tem esse objetivo maior de olhar o conjunto do país, onde ela possa colocar os seus recursos ou as suas expertise, né, de forma favorável para o país. Ela tem que olhar também para a questão da industrialização associada aos seus projetos. No caso, era uma obrigação da Vale fabricar trilhos aqui e projetar vagões para o Brasil, locomotivas, estimular o desenvolvimento direto de uma indústria ferroviária própria, ter esses cuidados. A estatal tem que ter esses cuidados. A Vale do Rio Doce foi criada em 1942 pelo presidente Getúlio Vargas. A partir de 1969, a empresa tornou-se a maior exportadora de minério de ferro do mundo e foi estratégica para os planos de industrialização do país. A Vale foi privatizada em 1997 por um valor irrisório em relação ao seu patrimônio e ao seu potencial. Naquela época, já se tinha notícias da reserva mineral da Serra Sul, em Carajás, onde se estima haver 10 bilhões de toneladas de minério. A Vale foi vendida por cerca de 3 bilhões de dólares naquela época. Menos de um ano depois da venda, o faturamento da empresa foi superior a 10 bilhões de dólares, ficando nítido que a resistência à privatização tinha fundamentos. O povo brasileiro perdeu o controle sobre suas principais riquezas, que foi o minério, que foi os transportes e também, que pouca gente se lembra, a venda de 40% das ações da Petrobras pertence a acionistas capitalistas, que a maioria deles moram nos Estados Unidos, porque o que interessa é a contabilidade das empresas. A privatização das telecomunicações é uma privatização do espaço eletromagnético. A privatização do setor elétrico é, num certo sentido, a privatização dos nossos rios. A privatização das grandes mineradoras é a privatização de parte do nosso território. Quer dizer, territórios controlados pela Vale do Rio Doce, por grandes empresas mineradoras, hoje são distritos privados. Tem a dimensão da perda de elementos fundamentais da soberania nacional transferidos para o setor privado e, em boa parte, setores internacionais. Foi um processo de desconstrução do Estado. E não foi uma reorganização, não houve um planejamento estratégico, na verdade foi uma interpretação de que o Estado era o problema do país. E a resolução desse problema passava pela destruição, pela desconstrução do Estado. E nesse sentido nós tivemos um processo de privatização, nos anos 90, que valeu a geração de receita de ao redor de 100 bilhões de dólares, que naquele momento, nos anos 90, equivaleu a cerca de 15% de todo o PIB, que foi transferido do setor público para o setor privado. E em grande parte dessa transferência significou um engrandecimento em termos de riqueza de determinadas famílias e grupos estrangeiros, sem a contrapartida, porque nós tivemos, simultaneamente a essa privatização, uma redução de 500 mil de postos de trabalho. A privatização das telecomunicações foi um crime contra o Brasil e muito pouco compreendido. O Brasil tinha 4 satélites. O Brasil tinha toda uma rede de comunicação própria. O Brasil tinha os cabos que nos conectava com o mundo. E isso foi entregue a preço de banana exatamente para os Estados Unidos. Esse é só um exemplo, entre tantos, como naquele momento que nós tínhamos
que certamente reestruturar o sistema Telebrás, sem dúvida alguma. Mas o modelo adotado foi um modelo completamente antinacional, um modelo que transferiu o controle das comunicações brasileiras para fora do país, né? Um modelo que tornou as comunicações brasileiras exportadoras líquidas de capital, que não era, né? Um modelo que destruiu o parque industrial tecnológico que o Brasil tinha em cima das telecomunicações. O sistema Telebrás recebeu fartos investimentos a partir de 1996 e, após ser desmembrado em 12 empresas, foi a leilão em 1998. 2 dias antes da venda, havia 100 ações movidas em todo o país contra a privatização. No dia do leilão, manifestantes e policiais entraram em confronto nas imediações da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro com um saldo de 11 presos, 48 feridos e a entrega do sistema de telecomunicações brasileiro ao capital privado. A Telebrás foi comprada por empresas italianas, portuguesas, espanholas e norte-americanas. O que era bom para eles não era bom para o Brasil. Em 2013, a empresa espanhola Telefônica divulgou um balanço de sua receita global, em que apontava as operações no Brasil como as que davam o maior faturamento à empresa. Os lucros obtidos no Brasil pela Telefônica servem para sustentar a expansão de sua matriz na Europa. Como em quase todos os processos de privatização do setor, antes da venda houve o reajuste das tarifas de energia. No caso da Light, foi de 58% e o pagamento com as chamadas moedas podres. Além da utilização de empréstimos do BNDES com recursos retirados do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, do Fundo de Garantia, FGTS e do PIS/PASEP. Não faltam casos desse desmonte do setor energético em todo o país. A condução da privatização é uma história muito triste, no caso da energia elétrica, porque o Brasil, que tinha na hidroeletricidade a grande componente da matriz energética brasileira, que era, do ponto de vista mundial, economia de grande porte, o Brasil tinha a matriz energética melhor do planeta, ainda é muito boa, mas perdeu muito metendo os seus pés pelas mãos. E se meteu os pés pelas mãos de tal maneira que o Brasil, que tinha uma das tarifas de energia elétrica mais baixas do planeta, hoje já tem uma das mais elevadas do planeta. A privatização não ocorreu apenas pela venda do patrimônio material do Estado. A lógica privatista fez dos serviços públicos uma riqueza a ser privatizada. As pessoas, quando têm um filho doente, elas estão mais ou menos dispostas a pagar a qualquer coisa, raspa a gaveta e consegue. Então, quando você privatiza esse tipo de serviços e torna eles com objetivo lucrativo, você deforma todo o processo. Na saúde, tinha 2 projetos, para mim, em disputa. O projeto da reforma sanitária, construído nos anos 80, que está colocado, de uma certa forma, apesar de algumas mudanças já, na Constituição de 88 e na lei orgânica, nas leis orgânicas, e o projeto privatista. E o projeto privatista torna-se hegemônico. Em 2 anos, foram fechados 11 mil leitos públicos e criados 8 mil e poucos leitos privados. A implementação do SUS foi muito incipiente, o subfinanciamento, a não realização de concurso público, a precarização do trabalho, a terceirização, enfim, o abandono da bandeira da reforma sanitária. Organizações sociais são recomendações do Banco Mundial, no documento de 1993, e que foram aplicadas no Brasil em 1997. O que é uma organização social? É uma organização privada,
tá certo? Que recebe dinheiro público. Ela não precisa fazer concurso público, não precisa fazer licitação, não precisa fazer nada, tá certo? E isso, hoje em dia, a gestão da saúde, da assistência social, da cultura, está atravessada por essas organizações sociais. Então, te dou um exemplo. O Sistema Único de Saúde tem 1 milhão de funcionários. 70% dos funcionários são ou terceirizados ou fazem parte de organizações desse tipo. Eu pergunto, é possível você ter uma gestão pública eficiente se 70% dos funcionários são privados? E isso que a gente dá o nome de renda imobiliária é disputado, é uma luta surda pela disputa de rendas imobiliárias na cidade. Os pobres, eles são excluídos dessa disputa. E as cidades foram tomadas literalmente de assalto. Por obras absolutamente discutíveis. Por que são despejadas 1.500 famílias quando, pela Constituição brasileira, o direito à moradia é absoluto, foi colocado pela Emenda 29, e o direito à propriedade não é absoluto. Ele é relativizado pela função social da propriedade. Por quê?